Bom, na sequência, temos duas apresentações que eu pediria que fizéssemos as duas apresentações em sequência e deixássemos as perguntas em bloco logo após a apresentação. A primeira seria de Marcos Vinícius de Barros Pinheiro, que vai falar sobre o uso do SIG na vigilância ambiental em saúde do município do Rio de Janeiro. Relato de experiências. O Marcos é doutorando em doenças infectoparasitárias da UFRJ, tem mestrado em epidemiologia e saúde coletiva na IESC-UFRJ, especialização em saúde pública e direito sanitário e vigilância sanitária na ENSP Fiocruz. Epidemiologista da Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro. Consultor epidemiologista sanitarista da Organização Pan-Americana de Saúde para Tuberculose. Eu, com muita pena, lhe peço para ser o mais conciso que for possível. Okay? Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite, em nome da Secretaria de Saúde, em nome da Superintendência de Vigilância e Saúde, e em nome da Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde. Bem, pela avançada hora, eu vou tentar ser o mais breve possível, e, por favor, coordenação do evento. Se eu ultrapassar, não se acanhe, pode pedir, corta o microfone, não tem problema nenhum, não. Gente, olha só, eu vou apresentar realmente duas experiências práticas que nós, da Secretaria de Saúde, nós, com a utilização do SIG, nós pudemos montar um projeto e transformá-lo em uma experiência exitosa. A minha apresentação são duas partes. Eu vou falar uma primeira parte, que é da questão da territorialização, e a outra eu vou apresentar a questão sobre o monitoramento em relação ao vetor da dengue. Então, uma estratégia que o município do Rio de Janeiro está adotando, começou a adotar a partir desse ano. Só antes de eu começar a falar, eu queria saber se tem alguém de prefeitura, de Secretaria Municipal de Saúde aqui. Acho que a Secretaria de Saúde ainda é muito tímida ainda em relação a essas novas tecnologias. Então vamos lá. Pode passar. Não sei o que faço. Tudo bem. Então, rapidinho, um histórico em questão da territorialização, isso veio a partir de uma necessidade de ação do nosso serviço. A territorialização nada mais é do que uma ação de dividir o espaço urbano em pequenos territórios e que dentro desses territórios nós possamos fazer ações, seja de controle sanitário, seja qualquer intervenção a nível mais local. Então, na verdade, é um redesenho de um território maior e pegando partes menores para que nossa ação seja de forma mais proativa, de forma mais oportuna. Então, isso foi uma necessidade que a Secretaria de Saúde e a Coordenação de Vigilância Ambiental sentiu em relação ao conhecimento do espaço onde se trabalham os agentes de vigilância e saúde. Quem são os agentes de vigilância e saúde? Os agentes de vigilância e saúde são aqueles conhecidos, para a grande maioria, são os mata-mosquitos, controle de endemias, que no passado recente, eles eram distribuídos no município do Rio de Janeiro, mas eles não criavam um vínculo num local de trabalho. Só exemplificando, um agente, ele poderia estar trabalhando hoje em Santa Cruz e, num próximo momento, ele poderia estar trabalhando aqui na área do Maracanã. Então, nós começamos a perceber que essa lógica aumentava o custo do serviço nessa questão do deslocamento e a efetividade da ação do trabalho do agente de vigilância e saúde. Então, pensando nisso, nós da Coordenação de Vigilância Ambiental e Saúde, junto com outras partes
que tem assessoria de informação geográfica, começamos a pensar no trabalho de que forma a gente ia fazer essa divisão dos pequenos territórios do município do Rio de Janeiro. Então, a gente começou a pensar nisso em 2011 e pegamos por base um território que já existia no município do Rio de Janeiro. As clínicas de saúde da família, as que a maioria conhece, elas trabalham na mesma lógica parecida, que cada clínica tem os seus pequenos territórios, são as microáreas. Então, o que a gente pensou? Bem, se já existe uma parte do município que já tem uma divisão, então vamos aproveitar parte que já está dividido e vamos fazer uma divisão da outra parte do território. E essa primeira etapa começamos em 2011 e a gente começou a perceber que alguns territórios eram muito grandes, outros territórios eram pequenos. Então, a gente começou um trabalho esse ano, a gente continua esse trabalho ainda, de adequação dos territórios. Então, o principal objetivo realmente fazer essa divisão do território do município. Então, dividir em pequenas áreas, que começamos a chamar de território do agente de AVS de Vigilância e Saúde. Esses AVS, agentes de vigilância, eles trabalham de duas formas hoje no município. Onde já existe uma estratégia de saúde da família, onde já existe uma clínica de saúde da família, existem alguns AVS que atuam em parceria com os outros agentes, que são os agentes comunitários de saúde, que têm especificidade de trabalho diferente do agente de vigilância e saúde. Mas é uma forma que potencializa a vigilância na determinada área. Então, existem os agentes de vigilância e saúde que estão integrados à estratégia de saúde da família e outros não. Então, como foi a metodologia? Nós separamos o território, a princípio, por quadras, porque o agente de vigilância e saúde ele já tem uma expertise e já conhece o município por quadra. Então, já existe uma lógica de trabalho. Então, a gente não desperdiçou isso, a gente aproveitou essa expertise. E chamamos em cada área do município pessoas que conhecessem mais fidedignamente, mais fácil essas áreas. Só para vocês entenderem, quem não é daqui do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, para nós da saúde, é dividido em 10 áreas. Na verdade, como se fosse 10 municípios dentro do município do Rio de Janeiro, com a sua qual particularidade. Então, chamamos representantes dessas áreas que conheciam, na verdade, esses grandes territórios, para sentar com a gente, junto com a assessoria de informação geográfica, para tentar delinear, para a gente iniciar esse processo de divisão do território. E nesses processos a gente usou ferramentas mais sofisticadas, outras nem tantas. Nós utilizamos o Google Earth para ajudar na visualização. Algumas áreas conheciam por código as áreas que eles já trabalhavam. Resumindo, nós pegamos várias informações, consolidamos para ver de que maneira seria de forma mais efetiva essa divisão dos territórios. Para cada território, a gente pensou, bem, agora vamos dividir o território, mas qual o limite que a gente vai utilizar? Então, a gente pegou já uma divisão do território, que é a base do setor censitário, do IBGE, que o IPP gentilmente nos apoia. Então, como fizemos? Pegamos esses territórios e colocamos dentro do setor censitário, para que o território ou os territórios eles não fossem cortados pelos setores censitários. Porque, para a gente, a informação do setor censitário é muito importante, porque, a partir disso, a gente tem base populacional, então uma gama de informações que a gente pode utilizar no trabalho do agente de vigilância e saúde. Cada território ele tem um certo número
de imóveis. Então, cada território do agente de vigilância de saúde, ele fica em torno de 800 a 1.000 imóveis. Isso até para a questão da logística, qualidade do serviço do agente. Nós, como eu falei antes, nós agregamos as informações já existentes relacionadas à estratégia de saúde da família. Os territórios a gente tentou buscar, como eu falei, respeitando o setor censitário, respeitando os limites dos bairros e também respeitando as áreas programáticas, que a gente popularmente chama aqui por AP. E como a gente como a gente pensou em monitorar esse território? A ideia é que esse território ele seja vinculado a um agente de vigilância e saúde. Se o território for muito grande, a gente partilhou, dividiu 2 agentes. Então, a gente seguiu essa metodologia. Mas o que está por detrás de tudo isso é fazer com que o agente de vigilância e saúde ele crie um vínculo com aquela população adscrita. Então, que quando ele vá naquele território, os moradores, as pessoas reconheçam ele como o promotor daquela área. Então, é isso que é o pano de fundo. E como eu falei, na metodologia, a gente usou o Google, chamava os representantes dessas áreas, senta aqui, a gente abriu o Google, como que é a sua área? Ele dava ideias e a gente foi evoluindo. E nós usamos diversas áreas e separamos, segregamos por cores, isso só para facilitar a visualização dos territórios. Resultados. Bem, esse é o panorama atual do município do Rio de Janeiro. O que está em verde são os bairros que estão divididos com seus microterritórios, com seus territórios. Em amarelo, nós estamos em fase de conclusão. Em cinza, está em andamento. Ou seja, todo município ainda está trabalhando em relação a isso. Porque isso é um processo ele é dinâmico. Porque o território, ele hoje tem as suas particularidades. Existem territórios que é mais fácil você fazer a partição. Quando você chega, como falaram antes aqui, em áreas de comunidade, áreas de favela, não é tão simples assim. Porque não basta só fazer a divisão do território. Tem que fazer a divisão do território e tem outras situações que estão por trás, como a questão da logística, a questão do trabalho, a questão das estratégias de ação naquela área. Porque o agente de vigilância e saúde, ele executa funções de combate ao vetor da dengue, mas também ele tem uma outra carga de trabalho que ele leva. Não só isso, ele combate o vetor da dengue, combate o vetor de outras doenças, como leishmaniose. Ele é como se fosse o monitor daquela área, ele avisa para a gente, para a coordenação de vigilância ambiental e também para a Secretaria de Saúde, que algo diferente está acontecendo naquela área. Então, isso são ações que o agente comunitário, o agente de vigilância e saúde, ele desenvolve na área. Então, o município do Rio de Janeiro continua fazendo, o trabalho ainda falta bastante a ser encaminhado, mas quero dizer que esse trabalho já avançou muito. Então, aqui são um exemplo de uma área. Peguei uma área, um desses 10 municípios do Rio de Janeiro, peguei a área da AP 1.0, que é essa área do centro, e dividimos. Isso aqui é uma área Gamboa. Então, esse é um bairro da Gamboa, e dentro do bairro da Gamboa, para cada corzinha, é um território de um agente de vigilância e saúde. E eu coloquei outros exemplos. Esse aqui é da Cidade Nova. Então, cada corzinha é uma área do agente de vigilância e saúde. E assim foi. Essa é uma outra área, que é a P22, que foi feito esse trabalho de divisão do território. Então, repetindo, cada área ficou sendo um território. Vocês podem perceber
que algumas áreas, alguns territórios, pode dar a ideia que ele é maior do que o outro. Mas a gente se embasou pelo número de imóveis e pela condição de trabalho desses agentes de vigilância e saúde. Aqui é onde nós estamos. Mais um. Aqui uma área que estamos bastante avançado, praticamente já terminamos. A P51, que é a área de Bangu, Realengo, avançamos bastante. E parece uma colcha de retalhos, mas cada área já existe um agente de vigilância e saúde agregado àquele território. Isso é um exemplo de um bairro, é a mesma coisa. Região, área da 552, área de Campo Grande. Também estamos bastante avançados, praticamente finalizada. Um exemplo de um bairro, essa é parte de Guaratiba. Bem, a conclusão que a gente pode tirar disso, que o território, que o uso de ferramentas computacionais como o SIG, elas otimizam realmente o nosso trabalho a nível de coordenação. Então, o que parece ser uma ferramenta computacional tem aplicação estritamente prática no nosso serviço. Estou no tempo ainda? Tá bom. Outra experiência nossa é em relação do uso das ovitrampas no monitoramento. Só para vocês entenderem que ovitrampa é como se fosse um recipiente. Imagine você um vasinho, esses vasinhos de planta, pretinhos, que a gente coloca nas residências. É um vasinho que a gente coloca um atrativo para que a fêmea do mosquito da dente vá naquele local e faça a ovoposição. Aí é um pratinho, é um vasinho preto, e dentro existe uma paletazinha, como se fosse uma paletazinha pequena de Eucatex, que a gente coloca ali dentro, que facilita a fêmea a botar ovo, a depositar os ovos ali. Então, por que a gente criou isso? Na verdade, isso é um processo que algumas capitais já realizam, e nós pensamos em fazer no município do Rio de Janeiro. Mas como o município do Rio de Janeiro é um município estritamente grande e numeroso, isso foi e é um desafio para a coordenação de vigilância ambiental. Mais uma vez, nós sentamos com o pessoal da Assessoria de Informação Geográfica, da Secretaria de Saúde, e pensamos como que vamos distribuir essas armadilhas no município, obtendo uma espacialização que tivesse uma representatividade. Como fazer isso? Então, a gente, depois de alguns projetos pilotos, alguns testes, nós conseguimos chegar a um produto onde que conseguimos fazer uma distribuição espacial no município do Rio de Janeiro, onde que todas as áreas do município do Rio de Janeiro têm uma representatividade espacial com a colocação dessas armadilhas. Eu queria dizer que pelo que eu tenho acompanhado, é um dos maiores monitoramentos desse tipo a nível de Brasil, e que nós não terminamos ainda. Isso é um processo, começamos num projeto, estamos já num processo que temos 7 meses de monitoramento para a gente ter algum resultado ainda que seja para o futuro, para direcionar nossas ações. Nós estamos no momento ainda de coleta de dados, fazendo algumas análises preliminares. Eu botei na apresentação alguns resultados, mas é apenas só para ter ideia do que a gente consegue obter como dados e como isso pode direcionar o nosso trabalho. Então,
O nosso principal objetivo é fazer essa distribuição espacial dessas armadilhas no município de Janeiro. Um diâmetro que variou de 300 a 600 metros. Mas por que esse número? Esse número ele é baseado na distância linear de voo da fêmea do mosquito, que essa distância, esse raio, é em torno de 150 metros a 200, isso pode ser muito variável dependendo da área. Isso a gente tem visto na literatura e pôde perceber que o mosquito se desloca mais onde tem menos gente. Então, a gente usou para poder balancear essa divisão a média da densidade populacional. Nós pegamos o município, essas 10 áreas, e fizemos uma média populacional para onde fosse mais, tivesse maior densamento populacional, o diâmetro desses buffers, dessas armadilhas seriam menores. Como eu falei, nós pensamos na distância linear do voo do mosquito e só utilizamos áreas habitadas no município. Áreas verdes, áreas não habitadas, nós descartamos. A distribuição das armadilhas, nós fizemos alguns projetos, algumas aplicações, testes, fizemos na Ilha do Governador, fizemos em Paquetá. Então, a partir desse modelo, a gente foi ajustando para que fosse representativo no município do Rio de Janeiro. Pegamos alguns resultados de literatura e as armadilhas não era simplesmente colocar na residência do indivíduo, mas tem alguns critérios de seleção. A gente dava preferência em colocar em locais sombreados, acima do solo e principalmente protegida de vento. Por que essa seleção? Porque o vetor, a fêmea do mosquito, ela escolhe esses locais. E utilizamos algumas técnicas de alisamento espacial para ver onde é que se concentravam essas armadilhas positivas. Então, que a gente pudesse ter um resultado rápido desse monitoramento. Só para informar vocês que esse monitoramento ele acontece mensalmente, que a armadilha é colocado sempre na primeira semana do mês, então precisa minimamente 15 dias para fazer a eclosão e mais pelo menos 5 dias para a gente fazer a identificação desses mosquitos, porque a gente percebe que existe algumas áreas que o vermelho áreas quentes, então a gente percebe que algumas áreas começam a se repetir. E outros indicadores que a gente começou a tirar dessas armadilhas. Porque dentro da armadilha, quando a gente coloca a armadilha, existem algumas variáveis que a gente analisa. Uma das variáveis são a quantidade de ovos que tem em cada armadilha. Então, tem armadilha e
que colocam, a fêmea coloca 200 ovos, tem armadilha que coloca 20 ovos. Então a gente começou a tentar fazer esse desenho no município, aonde está sendo a maior postura de ovos no município. Mesma coisa. E esse que a gente usa mais para direcionar as nossas ações são índices de positividade dos ovos. Ou seja, o que significa isso? Dentre as armadilhas instaladas, quais foram as positivas e quantas são? Então a gente fez uma análise rápida, a gente consegue perceber que em áreas de vermelho, a gente começou a perceber que existe uma positividade maior do que nas outras áreas, que o verde é que não dá para você enxergar na legenda, mas o verde é que tem o IPO menor, tem o amarelo que é intermediário e tem o vermelho, que é o nosso direcionador das nossas ações. Só para mostrar o município de Janeiro. E a nossa conclusão é que as armadilhas, o monitoramento das nossas armadilhas, é de suma importância para a ação de controle vetorial no município de Janeiro. Onde o SIG nos pôde proporcionar uma otimização dessa distribuição dessas armadilhas, facilitou as nossas análises. Porque se a gente for pensar, imagina se a gente não tivesse essas ferramentas, como que seria essa distribuição espacial nessas áreas? Não que fosse impossível, mas acho que iria realmente atrapalhar muito, seria um processo muito longo. Pronto, só isso. Obrigado. Bom, agradecendo então ao Marcos, chamar imediatamente João Gran Júnior, que vai falar sobre mobilidade urbana, sustentabilidade. João Gran Júnior é bacharel em Organização e Gestão do Território pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia do FRJ e doutorando pelo Programa de População. Trabalha no Instituto Pereira Passos, na Diretoria de Informações da Cidade, desde 2008, tendo passado pela Gerência de Estudos Econômicos e atualmente na Gerência de Geoprocessamento. Né? Quer dizer, no nosso processo de afunilamento, você errou. E lembrando que as perguntas, então, em conjunto, ao final da apresentação do João, e passaria depois, então, às mãos dos dois o brinde da Global Geo. Por favor. Bom dia a todos. Agradecer a organização do evento pelo convite. Esse trabalho ele faz parte de uma ambição recente que já foi até colocada pela Aroeira, do Instituto Pereira Passos, de avançar na parte de análises que possam subsidiar as políticas públicas na cidade. Então, esse trabalho ele busca, o objetivo dele é tentar reunir elementos que contribuam para a gente pensar as questões relativas à mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro, tendo como referencial a agenda da sustentabilidade, que é uma agenda hoje mais do que importante, é uma agenda necessária, que a gente vem reconhecendo isso, inclusive há outros estudos do Instituto Pereira Passos que vem contribuindo para a gente pensar nisso. Tá? É um estudo, eu diria, está na primeira fase, é um estudo, então, portanto, embrionário, e que se caracteriza basicamente por duas frentes. Num primeiro momento, a gente fez uma revisão da literatura especializada sobre a questão da sustentabilidade, enfim. Então, nós tentamos resgatar alguns elementos desse debate. E no momento seguinte, a gente tentou reunir alguns elementos estatísticos e outras informações que a gente tem no EPP e de órgãos externos para pensar a questão da mobilidade sob uma perspectiva do planejamento territorial. Para onde que eu aponto? Para cá mesmo? Não. É para cá. Está travado? Foi. Tá, ok. Então, vamos lá. Eu não vou perder muito tempo nessa discussão teórica, então
caso vocês queiram propor questões, a gente pode voltar nesse ponto, até porque o tempo está um pouco escasso. Então, eu vou só ressaltar apenas três elementos. Que esse debate sobre a sustentabilidade, ele abriu um novo horizonte para a gente pensar as políticas públicas e mesmo pensar a ciência como ela vem se apresentando. Então, houve um questionamento, um duro questionamento das visões parcelares, das visões setoriais, e uma proposição em torno de uma visão sistêmica para pensar a complexidade com que os problemas se apresentam. Então, eu vou destacar três elementos aí, a multidimensionalidade, transversalidade e intersetorialidade. Vamos falar sobre cada um deles. Esse primeiro slide, não me prendendo muito, quando a gente pensou a questão, como internalizar esse debate da sustentabilidade para a gestão pública e mesmo para além da gestão pública, a gente começou a fazer algumas pesquisas, como é que outras prefeituras ou estados, enfim, e mesmo empresas, têm lidado com essa questão da sustentabilidade. Em geral, a gente percebeu três caminhos. Um caminho é a internalização desse debate para as suas secretarias de meio ambiente. Um outro caminho foi que cada uma das secretarias pensasse o que é sustentabilidade para si. Isso estou falando em termos genéricos, não estou falando da Prefeitura do Rio de Janeiro em particular. E um outro caminho foi a criação de um órgão, um observatório, enfim, um outro órgão dentro dessas gestões para pensar de forma mais transversal a questão da sustentabilidade. Isso, se eu não me engano, em Nova York eles têm um órgão que pensa essa questão da sustentabilidade. Mas, de fato, o que eu quero ressaltar? Eu quero ressaltar para o perigo da gente deslocar o foco do desenvolvimento econômico, foco no econômico, para o desenvolvimento ambiental, focando o meio ambiente enquanto recurso natural, o que é muito mais do que isso. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente tem que estar pensando, aí é uma citação do professor Marcelo Lopes de Souza, um geógrafo da UFRJ, que a gente tem que estar pensando em termos de qualidade de vida na interação com a produção do espaço. Né? Então, não se trata de um debate monodimensional, não se trata de uma secretaria apenas pensar a sustentabilidade, ou não se trata de um órgão apenas pensar a sustentabilidade, mas pensar isso de forma transversal. E aí a gente entra nesse segundo ponto, que é a transversalidade e intersetorialidade. Que é justamente isso, é pensar os pontos, os eixos onde os temas se encontram, tá? Onde eles podem dialogar. E aí, os SIGs, eles são, eu poderia considerar como uma plataforma de integração privilegiada, já que a gente toma o território como unidade de referência. Isso já foi dito na apresentação do Aroeira, enfim, e a gente tem experiências bastante positivas em relação à utilização dos SIGs para pensar essa questão da intersetorialidade. Isso internamente, a Prefeitura, parcerias do IPP, enfim, com outros órgãos, tem avançado bastante e num sentido que eu diria bastante positivo. O CADTEC, né, a construção de um cadastro de logadores unificado, enfim, todos esses são exemplos de como é que essas plataformas podem servir como meios para integrar as diferentes pastas, as diferentes agendas das diferentes secretarias, órgãos, etc. Só que agora eu vou falar uma coisa que pode soar um pouco estranha, aqui no Seminário de Geotecnologias, mas que não é nada de paradoxal, que eu creio que a força do geoprocessamento reside em reconhecer seus limites. Por que eu estou falando isso? Eu acho que é importante para todos que trabalham com geoprocessamento um olhar atento e crítico permanente sobre as potencialidades e os limites que existem nesse recurso, para que a gente não caia no equívoco que às vezes é comum perceber em estudos, em pesquisas, de tomar o número pela realidade. O que eu estou falando? Isso é uma crítica que é bastante comum à estatística, enfim. Tomar aquele dado que se apresenta, que é apenas um meio, é um recurso, como se aquilo fosse a realidade necessariamente. Na verdade, a realidade é um pouco mais complexa do que tudo isso. Então, é sempre esse receio de assumir o geoprocessamento com todas as suas potencialidades, que são imensas, e aqui todos vocês podem falar muito bem sobre isso, mas sempre com um olhar crítico de que há limites até onde é possível avançar
ou até o que ponto é possível responder e como formular as questões utilizando o geoprocessamento. Tá? Então, tomando esse marco, né, essa ideia como referência, a gente entra num segundo momento da apresentação para pensar a mobilidade urbana, tendo como referencial a perspectiva do planejamento territorial. Né? Então, vou pular aqui, a gente vai voltar para cada um desses pontos. Então, planejamento em questão. É uma pergunta aparentemente banal, por que se deslocar? Mas que as respostas podem ser variadas e nem sempre tão banais quanto pode aparentar. Então, por que se deslocar? Num primeiro olhar, a gente pode pensar em termos de origem e destino. Bom, as pessoas se deslocam porque elas vão consumir cultura, lazer, enfim, educação, as pessoas se deslocam porque elas precisam trabalhar, ir ao hospital, etc. e tal. Então, a gente pode olhar para pensar a questão da mobilidade urbana em termos da configuração territorial como ela se apresenta hoje. Então, o foco da política pública seria assegurar a fluidez dos deslocamentos e conectar de forma racional as diferentes áreas em função das demandas existentes. Bom, eu tenho que conectar uma área que tem carência de emprego a uma outra que tenha abundância de empregos, enfim. Ou a gente pode pensar de uma outra forma também. Essa outra forma é um pouco mais problemática. Por outro lado, eu acho que ela amplia os horizontes em termos de respostas. Tá? Por que se deslocar? Porque o espaço geográfico é homogêneo. Banal isso, né? Nem tanto. O espaço geográfico, quando a gente pensa que ele não é homogêneo, a gente pode pensar em termos de um outro binômio, em vez do origem e destino. A gente pode pensar no binômio atração-repulsão. Né? Aí a gente está pensando quais são os fatores que influenciam as dinâmicas de atração e quais são os que influenciam as dinâmicas de repulsão. Aí eu entro num ponto que eu acho que é central, que a gente não está pensando na configuração territorial necessariamente hoje. A gente está pensando em como é que a gente pode transformar essa configuração territorial. E aí a mobilidade urbana ela é inserida não numa perspectiva do planejamento dos transportes, mas numa perspectiva do planejamento territorial. Tá? Então aqui, vou dar só um exemplo chama de assimetrias territoriais. Então, esses slides que eu vou passar agora representam o estado do Rio de Janeiro, não sei se todos conhecem, mas ela é dividida em 5 áreas de planejamento. Existem outras regionalizações, essa é apenas uma. E a gente tem a distribuição dos empregos, tá? Dos empregos formais, a partir dos dados da RAIS, Ministério do Trabalho e Emprego, e a distribuição da população, ambos para 2010. Então a gente pode perceber, por enquanto, abstraiam o tamanho diferente dos círculos. Tá? Esse tamanho diferente do círculo é por conta de ponderações que eu vou explicar o que quer dizer. De qualquer forma, se a gente olha apenas para a repartição, né, para a fração que cabe a cada uma dessas informações na pizza, a gente percebe, por exemplo, que a AP5, ela responde, ela representativamente em termos de emprego, ela tem uma fração muito pequena do total de empregos formais existentes na cidade do Rio de Janeiro. Né? E é uma fração bem inferior à demanda de sua população. Já na AP1, quando a gente olha para o centro, estou pegando os extremos, mas a gente pode depois falar sobre cada um desses pontos, a gente tem muito menos gente do que emprego. Tá? Então, isso é claramente uma assimetria existente ainda, e não é uma assimetria de hoje, isso é histórico, tá? Que existe na cidade do Rio de Janeiro. O tamanho do círculo, tá? É a ponderação pela participação dos empregos. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, além do centro ele ter mais gente mais emprego do que gente, ele no total do município, ele concentra muito mais empregos do que o restante da cidade. Tá? Agora eu vou pegar esse mesmo gráfico, tá? E só reponderei pela população. Então a gente tem lá mostrando, mais uma vez, que o centro da cidade, a fatia referente ao emprego é muito grande, só que quando a gente pondera pela população, é uma representatividade muito pequena. Enquanto a AP3, a AP5, enfim, outras APs têm uma demanda muito maior por conta da população que essas APs concentram. Tá? Essas setas aí, elas indicam bem, elas ilustram bem o sentido dos fluxos, tá? Em direção ao centro. Muito por conta da demanda do emprego. E esse mapa, essa nova tipologia, essa nova simbologia, mostra bem isso. Isso aí são os dados do IBGE, dados de 2010 agora, e foi, acho, uma pergunta bastante feliz do IBGE, porque revela uma informação, acho, bastante interessante, que é o percentual de trabalhadores que gastam mais de 1 hora no deslocamento diário
para o trabalho. Então, a gente fez isso por AP, tá? E a gente percebe nitidamente, à medida que se afasta do centro, esse tempo de o percentual da população que demora mais tempo para chegar no emprego aumenta. Tá? E aí, a gente tem um dado recente, foi feito pelo pessoal da COP, né, da FRJ, é o inventário de emissões de gases do efeito estufa. E que é preocupante, na medida em que mostra que grande parte da emissão dos gases do efeito estufa na cidade do Rio de Janeiro são provenientes dos transportes e dos transportes rodoviários. A gente pode perceber. Então, eu chamei de mobilidade urbana e insustentabilidade. Sustentabilidade, né, entre aspas, no sentido de que o modelo, a configuração territorial, da forma como ela se apresenta, ela, enfim, é uma coisa que tem que ser pensada. Então, volto para aquele slide, né? Primeiro, então, a gente falou das perspectivas. Tentei fazer um breve resumo das perspectivas. E agora vamos pensar em termos de territórios, escalas e ações. Então, uma primeira coisa a ressaltar no debate da sustentabilidade, e que, enfim, na geografia já é um debate já até bastante antigo, é a questão das escalas. Tá? Então, para cada problema, para cada fenômeno, há uma escala em particular para se analisar e para pensar esse problema, pensar esse fenômeno. E quando a gente pensa na questão do desenvolvimento sustentável, e tem uma citação de um importante teórico do desenvolvimento sustentável, Nassak, que ele ressalta a necessidade de se pensar as múltiplas escalas espaciais e temporais nos projetos. Então, eu destaquei aqui alguns projetos que eles se desdobram em escalas espaciais e temporais diferentes. A gente não pode comparar, por exemplo, um projeto com um BRT, com a envergadura que ele tem, com um projeto, por exemplo, sei lá, de implantação de ciclovias. Não estou querendo valorar nenhum dos dois. São projetos de magnitude diferente, de impactos temporais e espaciais diferentes. Tá? Então, eu vou falar um pouco sobre cada um desses eixos, mas a ideia é só ressaltar que quando a gente pensa mobilidade urbana em termos de perspectiva territorial, a gente amplia o horizonte para soluções possíveis. É claro que isso traz problemas maiores também possíveis. Tá? Então, pegando aquela relação que eu fiz, distância da população, distância do emprego, e tomando de forma genérica, eu não vou falar, só deixar isso bem claro, eu não vou falar particularmente sobre cada um desses projetos, porque eu não tenho competência para isso. Tá? Eu não me debrucei sobre cada um desses projetos, cada um deles necessitaria um estudo de caso em particular. Então, eu vou falar de forma genérica e conceitual, onde eles se inserem dentro desse contexto de mobilidade urbana e planejamento territorial e sustentabilidade. Então, quando eu falei que a gente tem uma assimetria, população de um lado, emprego de outro, como é que a gente pode resolver esse tipo de assimetria? Aproximando população e distribuição do emprego. Né? Um caso que vem acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, ou que se insere dentro dessa lógica, está o projeto de revitalização da área portuária, o projeto Porto Maravilha. Por quê? E em que aspecto que eu estou me referindo? Porque ele propõe passar de 28 mil pessoas que hoje residem naquela área para em torno de 100 mil. Ou seja, a gente viu nos dados que o emprego da cidade se concentra no centro e uma das propostas desse projeto é trazer gente para morar no centro. Então, assim, uma daquelas distorções seria diretamente influenciada por esse projeto. Tá? Então, que prevê praticamente quadruplicar a população nessa área central do Rio de Janeiro. Um outro projeto, que aí, para o pessoal que discute sustentabilidade, enfim, é o carro-chefe, enfim, em geral, é uma grande bandeira, que é a questão das ciclovias. E se a gente olha para a malha cicloviária do Rio de Janeiro, aí eu só destaquei aqui, poderia pensar em outras áreas, mas eu destaquei aqui, mais uma vez, focando, porque essa área concentra praticamente 54% do emprego formal da cidade do Rio de Janeiro, e a gente tem uma malha cicloviária relativamente interessante. Então, o que eu estou querendo só colocar é uma possibilidade que também não é novo, não meu, isso aí já discutido há bastante tempo, é de pensar ciclovias não mais apenas
como uma via de lazer, tá? Com um meio de transporte de lazer, do uso da bicicleta, mas sim com um meio de transporte para trabalho, enfim, para outras questões. Enfim, eu sei que tem várias questões em torno disso, mas a gente pode depois discutir no debate. Esse outro mapa é para ilustrar o traçado do BRT, não sei se todos conhecem, tá? E o que é interessante, que eu só vou ressaltar esse aspecto nesse mapa, é que o traçado, pelo menos ele atende bem às populações que demoram mais tempo para se deslocar para o centro. Se reparar, o traçado ele contorna as áreas mais escuras, né? Não sei como é que está meu tempo aí, deve estar tranquilo? Tá, vou acabar já então, essa é a última. E aqui, teleféricos e planos inclinados, que também eu acho que é um debate central, é um debate importante, no momento em que a gente começa a pensar a integração de favela, cidade, enfim, é importante pensar essas múltiplas dimensões dessa integração. Tem dimensão social, da infraestrutura, dos serviços em geral, e pensar, essa aqui é uma foto do Morro da Providência, tá? E ali, não sei se estão conseguindo reparar, é uma escadaria, não sei se todos conhecem, alguém não conhece, é uma escadaria que diariamente as pessoas circulam. Outro dia, eu circulando por lá, eu vi uma pessoa descendo com isso não é na fantasia, é verdadeiro? As pessoas descem com móveis, com geladeira nas costas por essas escadarias. É a forma como tem para fazer. Como é que se desloca de lá de cima para cá para baixo? É o jeito. Então, pensar alternativas, uma outra escadaria, alternativas de mobilidade para essa população é necessário. Isso aí é uma questão que não está em discussão. Esse aí é o traçado teleférico do Alemão. Tá? Só uma ilustração. E acho que era isso. Aí a gente pode discutir as questões. Obrigado. Bom, literalmente, grande Júnior, pela velocidade com que apresentou a sua... Bom, vamos então abrir agora as perguntas. Lembrando que teremos perguntas do auditório e perguntas dos participantes via web. Bom, boa tarde. A minha pergunta é para o João. João, no seu estudo, muito interessante, eu queria saber se, eu não vi ali na apresentação, sobre transporte aquaviário. Se tem algum estudo da prefeitura, se você tem conhecimento, se há essa previsão. Por quê? Todas as cidades do mundo que têm um litoral que o Rio possui, investem muito nesse transporte. E eu escuto falar em BRT, em Transoeste, metrô, e nada sobre o transporte aquaviário. Eu trabalho na Ampla, Energia e Serviços, em Niterói, moro em Paquetá, só utilizo o transporte aquaviário. Não pego engarrafamento, quando tem um problema que a barca atrase, não tem nenhum outro problema de transporte. E eu acho que isso o Rio de Janeiro poderia explorar. E não vejo, pelo menos, essa intenção. Eu queria saber de você se tem algum estudo, se há alguma coisa dentro da Prefeitura do Rio nesse sentido. Como é que vai ser? Responde direto? Faz um bloco? Tempo, não sei. Vamos fazer uma medida de potencial aqui. Há alguma outra pergunta? Tem uma pergunta. Vamos fazer um pequeno lote. Bom dia, meu nome é Gustavo Ribeiro, da Universidade Federal Fluminense. Eu tenho uma pergunta para cada um. Marcos, o quanto o excesso ou a falta da mão de obra, no caso, os servidores que vão a campo, isso interfere nesse seu mapeamento? No caso, o quanto você já leva em conta esse excesso ou essa falta de mão de obra ou não? Isso vem interferir depois que já está planejado. E, João, no caso, a minha dúvida é, você está trazendo, no caso do Porto Maravilha, você está trazendo essa população para se concentrar ali no centro. Então, as novas pesquisas de transporte,
para essa população se locomover do centro para as outras áreas, no caso, a sua pesquisa ou esses projetos já envolvem, no caso, a ideia de que estamos trazendo essa população para cá. E como é que essa população vai interferir nessa área para que esse transporte seja feito para levar essa população para as outras áreas? No caso, não da onde elas trabalham, mas sim onde elas vão se divertir, onde elas vão encontrar as famílias delas, colocar assim. Resposta, por favor. Tá, então, infelizmente, eu vou ficar te devendo, porque é um problema mesmo. Eu não foquei na questão do transporte marítimo, mas foi ótima a sua colocação, porque já é um alerta que está faltando pensar sobre esse aspecto. Pelo menos nessa pesquisa. Eu não conheço outras. Talvez o Aroeira, isso que eu ia falar, ele bem mais, há algum tempo a mais na prefeitura, então talvez ele possa contribuir melhor para falar sobre essa questão do transporte marítimo. Então, vou deixar essa resposta para ele. Só aproveitando, então, a colocação, uma coisa interessante é que esse projeto do Porto Maravilha traz, e que é uma inovação, que é a utilização do VLT na cidade. Você não tem isso. Tá? O veículo leve sobre trilho, não sei se você conhece, mas na apresentação, eu não destaquei esse aspecto, mas tinha um traçado. Então, assim, praticamente toda essa área vai ser conectada por veículo leve sobre trilho, que são aqueles bondes modernos, enfim, que cidades europeias utilizam, enfim. E vai conectar com o metrô e com o trem. Tá? Então, essa vai ser uma área que vai ter uma densidade de malha viária bastante interessante. Tá? Agora, como é que faz para conectar esse pessoal, por exemplo, que sai do extremo e vem para cá conectar com a família que vai para lá? É a mesma questão, continua da mesma forma. Bem, respondendo a sua pergunta, em relação ao quantitativo de pessoas, tanto nos dois projetos, tanto no projeto da territorialização, quanto na questão do uso das armadilhas, é extremamente... Nós sabemos, no município do Rio de Janeiro, que a quantidade de pessoas vai influenciar diretamente na execução do trabalho. Só para te dar um dado, o município do Rio de Janeiro, há um ano e meio atrás, nós tínhamos em torno de 900 agentes de vigilância e saúde. Nós tínhamos um déficit quase que absurdo. Hoje, no dia de hoje, nós já chegamos à casa dos 3.000 agentes de vigilância e saúde. Todos profissionais, aprovados por concurso público. Então, são profissionais que atuam diretamente nesses dois projetos. Então, só para informar para você que, realmente, tudo que a gente pensa minimamente com um número de pessoas para poder executar. Tanto os dois projetos, quanto da territorialização e o uso das armadilhas, nós temos um quantitativo de pessoas para poder executar. Bom, vamos ter mais uma pergunta no auditório. Foi. Só para responder ali a questão dele. Assim, que eu me lembre, realmente transporte hidroviário no Rio é uma coisa que tem tudo a ver. Né? A grande costa, Bahia, Lagoa, e geralmente não é colocada assim na primeira ordem de discussão. Mas existem projetos, e eu posso citar alguns. O primeiro deles, que seria uma ligação hidroviária mesmo, interligando, estilo Barcas, né, até a Barra da Tijuca, passando por Botafogo, fazendo interligação com o aeroporto. Que eu me lembro, esse projeto chegou a avançar e um teste que foi feito, população não aderiu. Né, o resultado não foi satisfatório, o projeto foi engavetado até onde eu sei. Né, chegou a ter um teste de mar mesmo, uma barca saiu para ir até a Barra e o resultado não foi muito bom. Óbvio, a embarcação não era adaptada àquelas condições, exatamente. Existem outros projetos, né, que atendem a escala muito mais localizada, tanto para complementar transporte local, quanto também para aproveitamento turístico. Tem projetos para a Lagoa Rodrigo de Freitas, aí é uma questão mais turística.
e tem projetos para Lagoas, lá da Baixada de Jacarepaguá, que é mais interligação entre diversos modais. Isso chegou a avançar bastante, mas hoje não está assim na ordem do dia para ser implantado. Mas são projetos que existem, ou seja, estudos existem, preocupações existem, mas não está ainda colocado como uma coisa a ser desenvolvida de imediato. Obrigado, Aroeira. Então, as 3 últimas perguntas, mais uma aqui do auditório e 2 que serão apresentadas pelo Estevam, que são perguntas escolhidas dos participantes via web. Bem, boa tarde. Meu nome é Fernando, eu sou mestrando do IBGE, da ENSE. A minha pergunta é para o João. Na realidade, quando a gente pensa em mobilidade, e a gente logo pensa em deslocamento, e, enfim, como otimizar esse deslocamento, mas aquele mapa, a prefeitura, por exemplo, quando se pensa em desenvolvimento territorial, planejamento territorial, também tem que pensar, na realidade, não só em os empregos estão aqui, vamos trazer gente para cá, como a gente traz gente para cá, mas também como a gente leva emprego para lá. Então, a minha pergunta é essa, tipo, a mobilidade é só preocupar em trazer gente, ou também tem preocupação de se concentrar na atividade econômica e criar emprego? As 2 as perguntas. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao pessoal que fez as perguntas presenciais aqui, que fizeram várias das perguntas que já também estão sendo feitas pelo pessoal online. Tenho aqui 2 perguntas para o João. A primeira da Daniele da Sintra, da UFRJ. Você mostra que o transporte rodoviário é o mais insustentável em relação à emissão de gases, mas os projetos da prefeitura são focados nesse sistema rodoviário. Como mudar essa situação? E a outra pergunta foi da Tatiana, da Universidade Federal Rural da Amazônia, que pergunta como funciona o método, pergunta para o Marcos, pergunta como funciona o método de alisamento espacial, que você explicou na palestra sobre análise de dengue. Por favor. Então, vou começar por aqui. Foi boa a pergunta. E o que eu tentei ressaltar na apresentação, não sei se ficou claro, é que quando a gente pensa em planejamento territorial, a gente necessariamente tem que pensar nas múltiplas variáveis que caracterizam uma configuração territorial. Então, assim, o exemplo do trabalho, deslocar a população para o centro, foi só para trazer o aporte do exemplo do projeto Porto Maravilha. Mas existem inúmeras outras ações, inclusive ontem eu vi uma apresentação bastante interessante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Solidário, que são os polos Rio, né, que trabalham com o conceito de polo de desenvolvimento local. E que aí é espraiado pela cidade como um todo. É óbvio que você colocou assim, não basta trazer gente para o centro, senão imagina, você traz a população toda para o centro fica insuportável, sabe? Não tem como, se torna insustentável também. Tá? Então, a questão o que eu estava querendo reforçar, é que não adianta, que é possível pensar a questão da mobilidade para além necessariamente numa questão de engenharia de tráfego. Era esse o ponto. Porque existem outros elementos que são importantes para a gente contemplar quando a gente pensa em termos de mobilidade urbana, que não é necessariamente, assim como sustentabilidade, não é necessariamente uma agenda específica de meio ambiente, a mobilidade urbana não é necessariamente uma agenda específica de planejamento de transporte. Era só esse debate que eu estava querendo ressaltar. Que existem outras formas de você contribuir. É claro, eu não estou falando que não é importante o planejamento de transporte, longe disso. É muito importante. Quero dizer o seguinte, que como a gente pode contribuir e trabalhar conjunto com o planejamento de transporte, pensando uma perspectiva mais ampla, uma perspectiva territorial. Com relação à pergunta da colega da UFRJ, eu não sou, foi o que eu falei, assim, eu não vou falar especificamente sobre cada projeto, porque eu não sou especialista em cada projeto. Imagino que, eu sei que hoje esse é um debate que é bastante polarizador. Transporte rodoviário, transporte de trilhos, enfim. Eu acho que tem pessoas muito mais competentes do que eu debatendo esse assunto, né, sobre viabilidade de cada um desses projetos. Então, eu prefiro não entrar por receio de acabar falando
alguma coisa que não condiz com o que realmente é o cenário. Então eu prefiro... A ideia ali era só mostrar mesmo essa questão de como pensar a mobilidade urbana em sentido mais amplo. Tá? Então eu prefiro não tenho resposta, na verdade que eu não tenho como responder essa questão. Para responder a colega lá, a análise espacial que nós fizemos, o alisamento espacial, nós utilizamos uma das técnicas, foi a estimativa de kernel. Que a estimativa de kernel, ele pega os pontos, o que é mais próximo, ele dá um peso maior. Então, quando você faz o alisamento, o que é mais próximo, mais concentrado, ele dá uma cor, podemos assim falar. Então, o que é mais próximo fica mais quente, mais escuro. Essa técnica é utilizada na literatura, você entrar, várias pessoas a utilizam. Mas eu quero dizer que é uma das. Tá? Eu só exemplifiquei com essa, a gente faz outros tipos de alisamento espacial. Bom, queria agradecer a todos, convidar então para o retorno após o almoço, às 13h30, horário carioca de compromisso, certo? Aquele horário firme, né? E, mais uma vez, agradecer ao Aroeira, ao Marcos, ao João, pelas brilhantes palestras e a todo o público que nos acompanhou. Obrigado. Por favor, os brindes da Global Geo para vocês.